Tá, pessoal, então é o seguinte, a aula de hoje, certo? É para a gente estudar elementos químicos, estudar os isótopos, estudar os isóbaros e estudar os isótonos, certo? Então, é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar, porque isso a gente já conversou em outras aulas, o que é um elemento químico, certo? Então, assim, já fazendo uma revisão, né, a gente sabe que na natureza as coisas são feitas por átomos, né? Toda matéria é constituída de átomos, certo? Essa é uma propriedade geral da matéria, tá? Então, esses átomos que compõem toda a matéria que existe, né, eles não são todos iguais, né? São átomos diferentes. Eles têm diâmetros diferentes, eles têm massa diferente, eles têm peso diferente, enfim, né? Eles são diferentes entre si. E eles vão se juntar, vão formar moléculas, que por sua vez vão formar substâncias, né? E as substâncias vão formar a matéria que existe por aí, tá? Então, o que é um elemento químico, né? Um elemento químico é um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico, tá? Daí, revisando, o que é mesmo número atômico? Tá? Número atômico é o número de prótons que um átomo tem no seu núcleo. Então, se eu estou por aí na natureza, né, sou um cientista, encontro um conjunto de átomos e eu observo lá que ele tem X, um tanto de prótons no núcleo. Todos aqueles átomos têm a mesma quantidade de prótons no núcleo. Isso significa o quê? Que eles têm o mesmo número atômico, tá? Então, se determinou que o conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico pertence ao mesmo elemento químico. Então, aqui, ó, na tabela periódica, tá? Eu vou botar a tabela periódica aqui. O que a gente tem aqui na tabela periódica? Uma vez, um aluno assim para mim, eu estava conversando na sala, falando, e eu falei do gás carbônico, tá? Gás carbônico, né? CO2. E aí, não foi um aluno, foi uma aluna. A aluna ficou um tempão, eu via que ela estava olhando para a agenda dela e eu disse, meu Deus, Fulana, o que tu tanto faz olhando para essa tabela periódica? Estou procurando o gás carbônico que a senhora falou, né? Gás carbônico não vou encontrar aqui na tabela periódica. Por quê? Porque o gás carbônico, o CO2 que ela está procurando, é uma molécula, né? Formada por um átomo de carbono, que está aqui, e por 2 átomos de oxigênio, que está aqui, certo? Então, eu não vou encontrar moléculas aqui, né? Eu vou encontrar elementos químicos. E o que esses elementos químicos representam? Então, imagine o seguinte aqui, ó. Eu tenho aqui o hidrogênio. Todo mundo está vendo, né? Eu tenho aqui o hidrogênio, certo? Tem um nome, hidrogênio. Tem um símbolo, que é o H, né? E esse símbolo aqui, que tem um nome, ele representa um conjunto de átomos, certo? Que possui o mesmo número atômico. Ou seja, qualquer átomo na natureza que eu encontrar com um próton no núcleo é um átomo que pertence ao elemento químico hidrogênio, certo? A mesma coisa qualquer outro, qualquer um desse aqui, certo? Se eu pegar, por exemplo, na natureza, achei um átomo, ele tem 6 prótons no núcleo, tá? Ele é um átomo de carbono, tá? Então, gente, é aquilo que eu falei uma vez em sala de aula, que o número atômico, que é representado pela letra Z, tá? É igual ao número de prótons que um átomo tem no núcleo, certo? Até aqui, todo mundo entendeu? Só dá um
Beleza? Tá, ótimo, tá? Então, desculpa, esses elementos químicos aqui que formam a tabela periódica, né? Cada um deles tem o seu número atômico, tem o seu Z, né? E o Z é o número de prótons. Mas acontece o seguinte, assim, ó, um átomo, ele tem no seu núcleo prótons e nêutrons, certo? E se ele é um átomo, né, ele é neutro. Porque quando eu falo de um átomo que não tem o mesmo número de prótons, por exemplo, e elétrons, eu não estou mais falando de um átomo, estou falando de um íon, que a gente viu na aula anterior, tá? Então, quando eu estou falando de átomo, eu estou falando de uma partícula, né, que tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, certo? Mas não necessariamente eles têm o mesmo número de nêutrons, certo? Então, o que acontece? A gente vai encontrar na natureza, por exemplo, eu vou tirar a tabela daqui agora, tá? A gente vai encontrar na natureza, por exemplo, um átomo de hidrogênio, eu vou desenhar ele aqui, ó, e a gente sabe que ele tem um próton no núcleo. Todos os átomos de hidrogênio vão ter um próton no seu núcleo. Por isso, eles pertencem ao elemento químico hidrogênio, certo? Só que, então, o seguinte, se ele tem um próton no núcleo, o Z dele é igual a 1. Vera? Esse átomo aqui, o Z também é igual a 1. E esse aqui, o Z é igual a 1. Vera? Todos eles têm o mesmo número de prótons, Vera, certo? sim, Vera. Oi? É o seguinte, a imagem está ficando um pouco cortada. Talvez fala um pouco mais devagar e aí espera atualizar a imagem porque está ficando um pouquinho cortado ali a imagem, está ficando desfocada demais. Agora já deu uma melhorada. A falar mais devagar? Isso. Tá. Então, todos esses átomos, certo? Têm número atômico igual a 1, certo? E eles estão aí na natureza, fazem parte do elemento químico hidrogênio, certo? E todos têm, então, o mesmo número de prótons. Só que é o seguinte, eu vou encontrar átomo de hidrogênio que não tem nenhum nêutron, certo? Então, o número atômico dele, e número atômico, aqui vocês enxergam, ó, número atômico é igual ao número de prótons mais nêutrons, certo? Vera? Tá? Então, o número atômico é isso aqui. O número atômico desse átomo de hidrogênio vai ser 1, certo? Vamos para esse aqui agora. Esse átomo aqui de hidrogênio tem um nêutron. A gente encontra esses átomos na natureza. Um próton e um nêutron, tá? O número atômico dele continua sendo 1. Só que o número de massa dele vai ser o quê? 2, porque ele tem um próton e um nêutron, certo? E a gente encontra ainda um outro tipo de átomo de hidrogênio que tem 2 nêutrons, certo? Então, o número de massa desse átomo vai ser quantos? Um próton mais 2 nêutrons, 3. O que nós temos aqui, gente? Nós temos átomos de um mesmo elemento químico com número de massa diferente. Esse tipo de coisa aqui na natureza caracteriza o que a gente chama de
isótopos. Certo? Isótopos. Então, o que é um isótopo? São átomos do mesmo elemento químico, ou seja, que tem Z igual, tá? Mas que possui número de massa diferente, certo? Então, vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. Eu vou ter assim, ó, hidrogênio, tá? Número atômico, Z, que é a mesma coisa que o número de prótons que ele tem no núcleo. Número atômico 1, número de massa 1. Eu vou encontrar esse átomo na natureza, certo? Vou encontrar também hidrogênio. Se é hidrogênio, número atômico 1, número de massa 2. E vou encontrar átomos de hidrogênio. E se é átomo de hidrogênio, o número atômico vai ser 1 e o número de massa 3. O que esses átomos são entre si? Eles são isótopos. Tá. Todo mundo entendeu? Alguém quer falar? Ótimo. Muito bom. Até aqui, vocês têm o livro de vocês, certo? Vocês estão com o livro aí? Se estiverem com o livro, na página 36, fala dos elementos químicos, né? E fala dos isótopos, certo? Vocês vão receber, a tarefa de vocês dessa semana são exercícios que vocês vão fazer para ver se vocês entenderam mesmo o que são os isótopos, o que são os isóbaros e o que são os isótonos, certo? Só que isóbaro e isótono, o livro de vocês não traz, certo? Mas eu quis incluir porque algumas coisas eu sempre vou incluindo ao longo do caminho, né? Eu queria, inclusive, eu não imagino, ninguém queria, né? Mas eu, assim, em termos de conteúdo de química, eu fico muito triste porque eu poderia dar muito mais coisa para vocês se não tivesse acontecido isso, né? Mas vai fazendo na medida do possível. Eu já vou introduzir hoje uma coisinha a mais que não tinha aqui, né? E como vocês lembram que eu falei na sala de aula que o programa desse ano de vocês, que foi o que a NCC pediu para nós, repetia muita coisa que a gente já deu ano passado. Então, todas aquelas coisas eu não vou dar, eu vou aproveitar para incluir esses conteúdos que o livro de vocês não traz, certo? Então, vamos lá. Esses são os isótopos, e até aqui tudo entendido, né? Então, agora nós vamos passar por um outro tipo, uma outra espécie química, que são os isóbaros, certo? Mas assim, gente, ó, falando sério, vocês têm que tem que ser uma coisa assim, ó, sabe? Leu número atômico, já tem que vir na cabecinha o conceito de número atômico, certo? Falou em número de massa, tem que vir na cabeça isso aqui, ó. Número de massa é isso aqui, ó. É o Z, é o número de prótons, mais nêutrons, certo? E falou em número atômico, tem que vir imediatamente isso aqui na cabeça. Isso é muito importante para todo o conteúdo que vem depois, certo? Senão vocês vão ter dificuldade sempre se não fixarem nisso. Isso tem que estar muito claro. E a partir do momento que isso aqui está muito claro, essas espécies químicas também tem que estar muito claro na cabeça de vocês. O que é um isótopo, o que é um isóbaro e o que é um isótono.
tá? Vera. Então, vamos agora para os isóbaros. Oi? Vera, o Matheus tem uma pergunta ali. Fala, Matheus. Pode repetir aquilo que tu acabou de falar, que é importante, de número atômico, de que vem na cabeça, rapidinho, que eu travei aqui o computador, não consegui ouvir. Tu não conseguiu ouvir essa última parte? Sim, porque meu computador acabou travando. Então, o que eu falava é o seguinte, que tem que estar assim, ó, o estudo da química, ele é muito interessante, né? É muito legal. Eu amo de paixão estudar física e química, né? Mas a gente tem, assim, ó, alguns conceitos são fundamentais, né? E às vezes eu penso assim, eu fico aqui repetindo, eles devem pensar assim, a pessoa está ficando louca, gaga, chata, né? De tanto que repete isso. Mas é porque isso aqui pode parecer até uma coisa boba para vocês, mas eu cansei de falar em sala de aula, né? Eu devo explicar e depois perguntar na outra semana, já ninguém mais sabia mais o que era, né? Então, o que eu estava falando, Matheus, é importantíssimo vocês fixarem o que é número atômico. O que significa isso aqui? Sabe? O que significa Z igual a P? Né? Z igual a P é número atômico é igual ao número de prótons que um átomo tem no núcleo. Né? E o que é número de massa? Número de massa vai ser o número atômico, que é o número de prótons do átomo tem no núcleo, mais o número de nêutrons que ele tem no núcleo. Porque vocês sabem que o átomo é dividido em núcleo e eletrocero. Eletrocero é a região onde eu tenho a possibilidade de achar elétrons, né? E o núcleo tem prótons e nêutrons, né? Os prótons que têm carga positiva e os nêutrons que têm carga, que não tem carga nenhuma, né? E os elétrons girando em torno dele, que têm carga negativa, tá? Então, isso aqui é importantíssimo, tá? Parece bobagem, mas assim, a gente se pega mais tarde, quando os estudos avançam, né? Vendo que tu não conseguiria resolver alguns problemas, algumas questões de física, se não conhecesse muito bem esses dois conceitinhos aqui, né? Então, era isso que eu estava falando, certo? Entendeu agora, Matheus? Sim, compreendi direitinho. Valeu, Vera. Tá bom, então. Então, continuando, e assim, todo mundo entendeu o que é um isótopo, então, né? Tá. Então, nós vamos continuar agora com os isóbaros, tá? E aí, eu vou colocar aqui átomos fictícios, tá? Só para a gente entender. Então, vamos imaginar assim, ó. Vamos imaginar o seguinte. Imaginem um átomo que tem assim, ó. Vou fazer um átomo aqui com dois prótons, tá? E dois, três nêutrons, certo? Qual é o número de massa desse átomo aqui? É 5, certo? Porque ele tem dois prótons e três nêutrons. Então, o número de massa, 5. Qual é o número atômico dele? O Z. O Z é 2, certo? Tá? Então, vamos lá. Não, deixa eu ver. Acho que eu errei o exemplo. Eu errei o exemplo aqui, gente. Só um pouquinho. Deixa eu pensar um exemplo aqui que dê certo. Peraí. Só um minutinho.
aqui, ó. Vamos imaginar assim, ó. Um átomo A e um átomo B, tá? O átomo A tem 10 prótons, certo? Então, o Z do átomo A vai ser 10, certo? E o átomo B tem 11 prótons. Então, o Z dele vai ser igual a 11, certo? Ele tem 11 prótons. O átomo A tem número de massa igual a 23. E o átomo B tem número de massa igual a 23. O que eu estou vendo aqui, nessa situação? Ó, o número atômico do átomo A é 23. Desculpa, o número de massa. E o número de massa do átomo B é 23. Certo? O que eu estou vendo aqui? Número de massa iguais dos dois átomos. Esses átomos aqui pertencem ao mesmo elemento químico? Não. Por quê? Porque esse aqui, o Z é 10, e esse aqui, o Z é 11. Para ser átomo de um mesmo elemento químico, né, eles teriam que ter o quê? O Z igual. Não tem. Então, não são átomos do mesmo elemento químico. Mas, eles têm número de massa, né? Número de massa igual. Então, quando acontece isso, entre dois átomos, a gente diz que eles são isóbaros. Certo? Camila não está conseguindo ver? Vera, algumas vezes a internet oscila, é normal isso, tá? Quem tiver depois dificuldade, pode assistir que o vídeo da Vera ali, depois a gravação geral, vai estar ok, porque às vezes a internet oscila, isso é normal, não é um negócio só da Vera ou de vocês ou meu aqui, mas a imagem fica boa. Quando a imagem fica boa, dá para enxergar melhor. Às vezes dá uma quadriculada na imagem, como se tivesse ruim. Mas agora eu acho que já dá para ver. Quem é Kaique? Não faço ideia quem é Kaique. Quem que é o GAN 2T ali? Giovanni? Ah, tá, Giovanni, ok. Agora tá funcionando. Aqui oscila bastante, entendeu? Agora, às vezes fica a imagem bem nítida, o som bem ok, e às vezes oscila, mas isso é da internet mesmo, não é nenhum problema maior. Alguém quer fazer uma pergunta sobre os isóbaros? Ou tá tudo ok? Entenderam tudo? A maioria do pessoal entendeu ali, tá vendo as mensagens, Vera? Tá aparecendo aí pra ti? Tô vendo. Tô vendo. Uhum. Tá. Então, gente, agora nós vamos para os isótopos, tá? Ó, vocês estão vendo que um tem a ver com o número atômico, né? Então, átomos com o mesmo número atômico e número de massa diferente são isótopos, tá? Átomos de elementos químicos diferentes com o mesmo número de massa são isóbaros. Agora a gente vai ver os isótopos, tá?
Pessoal, se alguém não entender alguma coisa ali, liguem o microfone e façam perguntas, tá? Às vezes não dá para enxergar no chat ali, fica mais fácil de perguntar pelo microfone. Como o Matheus fez ali, ele ligou o microfone, falou, e aí ficou mais fácil de todo mundo entender. Só um minutinho, tá? Eu só estou tentando achar um bom exemplo aqui para vocês, tá? Pronto. Aqui, ó. Agora a gente vai ver os isótopos. Ó, aqui. Esses átomos, eles não são do mesmo elemento químico, certo? Como é que eu sei isso só olhando? Eu sei porque eu vou ver aqui, ó. Esse aqui, o número atômico é 12. Esse aqui, o número atômico é 15. Nessa representação aqui, só olhando eu já sei que eles não são do mesmo elemento químico, certo? Porque eles não têm um número atômico igual, certo? Bom, eles não têm, o número de massa deles é diferente, certo? Não é igual. Então, eles também não são isóbaros, né? Não são isótopos porque não têm o mesmo número atômico, né? E não são isóbaros porque não tem número de massa igual. Então, o que esses caras são? Que espécie que... Qual é a relação entre esses dois átomos, tá? A relação é a seguinte, ó. Se eu pegar e diminuir, porque como é que eu sei o número atômico? Como é que eu sei, por exemplo, o número de nêutron que um átomo possui? Né? Tendo o número de massa e o número atômico. Diminuindo, né? O número de massa é o quê? É próton mais nêutron. E aqui me diz
qual é o número de prótons. Então, se eu diminuir 45 de 12, eu vou ter o número de neutro. O número de neutro vai dar aqui 33, tá? E aqui, eu vou diminuir esse aqui, ó, né? Eu tenho o número de massa, que é prótons mais nêutrons, e tenho o número de prótons. Se eu diminuir o número de prótons daqui, eu vou ter o número de nêutrons, que vai ser igual a 33. Então, esses átomos aqui têm alguma coisa em comum, que nem os isótopos tinham, né? Que era o mesmo número atômico, que os isóbaros têm, que é o mesmo número de massa, sendo átomos de elementos químicos diferentes. E esse aqui são elementos químicos diferentes, mas têm o mesmo número de nêutrons. Então, qual é a relação entre esses dois átomos aqui? Eles são isótonos, certo? Isótopos. Deu para entender? Eu não tinha visto o Bruno ali. Tá. Todo mundo entendeu, então, até aqui? Tudo certo? Vocês estão aí, por acaso, com a tarefa que eu mandei para vocês? Quem já leu a tarefa? E que queira falar alguma coisa, perguntar alguma coisa da tarefa? Alguém tem alguma pergunta da tarefa? Eu vou abrir ela aqui no outro computador. É a dessa semana. Eu vou ver um exercício aqui daquela tarefa para ver com vocês aqui, tá? Vamos ver se eu já mandei para cá. Não. Vamos ver se a gente faz um exercício juntos aqui. Ô, Vera, Oi. Fala. o N. Ah, tá. Ali na 3, quando tu fala ali que no final da questão, cujo número atômico é 24 e apresenta. Opa! 28 28 nêutrons. é 28 nêutrons? É. Ah, tá. É que eu tinha me esquecido que N era. N é nêutrons, tá? Uhum. Aqui, ó. P minúsculo, né? É próton. Ou Z? E, às vezes o E vem com um sinalzinho de menos aqui em cima, dependendo do livro. É elétron. E o N minúsculo é nêutron. Tá? Entendi. Não esqueçam disso. Tá. Então, vocês têm ali, ó, na primeira tarefa ali, a primeira questão é bem simples, né? Que é qual é o número atômico e de massa de um átomo que apresenta 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons. Ora, aí é exercício bobo, mas é só para fazer mesmo, né? E para ir fixando esses conceitinhos na cabeça, tá? Então, é muito simples. Quem já fez esse aí? Hein? Essa questãozinha, alguém já fez? A 23. E como que tu soube, Arthur, que A é 23? A 23, né? E como é que sabe que A é 23? Abre o microfone aí, quem sabe dizer. E fala, quero ver.
Arthur já falou para mim aqui escrevendo. Mais alguém quer se arriscar? Hein? Abre o microfone aí, vamos ver. Só somar os prótons com os nêutrons, vai dar massa. Só somar os prótons com os Nêutrons. nêutrons. Porque, repetindo, A é igual a P mais N. Esse P aqui pode ser substituído, eu posso usar Z no lugar de P, né? Que é a mesma coisa. Tá? E o Z nem se fala, né, gente? Não dá para errar o Z, né? Porque o Z é o número de prótons, né? Aí depois pergunta assim, ó, dadas as espécies químicas, né? Aí vocês têm ali. E ali está perguntando assim, ó, quais desses átomos são isótopos? O que vocês têm que fazer ali? Primeira coisa que vocês têm que fazer para ver se tem algum que é isótopo. O que vocês têm que observar? Vamos? Vamos? Abre esse microfone e vamos lá falar, quero ver. Tá bom, Arthur. Vamos. Tem que ver o Qual número é a atômico. pergunta? Tem que olhar o número atômico. Quem está com a tela na mão, a tarefa na mão, eu dou 4 espécies químicas ali, eu pergunto quais são isótopos e depois quais são isóbaros e para determinar o número de neutro de cada uma. É isso. Quem daí que está com a tarefa aberta e que pode responder, que acha que consegue fazer? Tem que olhar o número atômico. Tem que olhar o quê? O número atômico, para ver se são tá. isótopos. Isso. Tem que olhar a primeira coisa, o número atômico, para ver se é isóbaro, né? E para saber se é isóbaro, o que eu tenho que fazer? Olhar, Minha tarefa rapidinho agora. olhar a massa. Isso. Olhar a massa. Isso mesmo, né? E ver se não são números, se não são do mesmo elemento químico, né? Porque para ser isóbaro, eles têm que ter a mesma massa, mas não pertencer ao mesmo elemento químico, certo? Certo. Tá. E aí, para determinar o número de nêutrons de cada um deles, o que eu faço, Thiago? Pega a massa e diminui a quantidade do número atômico. Daí vai vir os nêutrons. Pessoal, aqui, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês que é bem importante. Pega a massa, eu não pego a massa, certo? Na verdade, o que eu faço é pegar o número de massa, tá? Isso é bem importante, porque número de massa é diferente de massa atômica, tá? Aqui na tabela periódica, ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui de novo. Vamos ver se vocês conseguem. Talvez vocês não consigam enxergar direito aqui. A próxima aula que a gente for fazer, eu vou pedir que vocês arrumem uma tabela periódica, tá? Que vocês imprimam uma tabela periódica da internet para a gente ver dessas coisas, tá bom? Mas assim, ó, essa tabela periódica aqui, tá? Toda tabela periódica traz isso. Ela traz aqui um quadradinho, geralmente é o do hidrogênio, e ela traz informações aqui, tá? Ela me diz como é que essa tabela vai funcionar, certo? Então, ó, aqui em cima eu tenho o que a gente chama de peso atômico ou massa atômica, tá? Na verdade, eu gosto mais de usar massa atômica do que peso atômico, tá? Então, vem aqui em cima, nesta tabela, certo? Aqui do lado vem o número atômico, o Z. Aqui, o nome do símbolo e o símbolo, certo? E vocês vão olhar que quando eu coloco para vocês número de massa, ele é sempre um número inteiro, tá? E se vocês forem observar na tabela periódica, vocês vão ver assim, ó. Por exemplo, o tantalo, que é da série dos lantanídeos aqui, ó. A massa atômica dele é 188,947, tá? Aqui não tem unidade de medida. Se fosse meu aluno, o cara que fez essa tabela, já não... Tá? Então, o que acontece?
A massa atômica, ela não é um número inteiro normalmente. Às vezes acontece de ser um número inteiro, mas é muito raro. E é raro por quê? Porque para fazer a massa atômica, os cientistas pegaram e fizeram uma média entre os isótopos mais abundantes na natureza do elemento químico. Então, eles pegaram os números de massa, número de massa, que é prótons mais nêutrons, né, que o átomo tem no seu núcleo, eles pegaram o número de massa de vários átomos do mesmo elemento químico, de vários isótopos, viram qual era o isótopo mais abundante e fizeram uma média. Então, a massa atômica, ela não é um número inteiro. O número atômico é, tá? Então, por isso que eu gosto que vocês falem número atômico, porque tem uma diferença entre massa atômica e número atômico, tá? Todo mundo entendeu isso? Ô, Vitor, resolve isso na batalha de rima, o que é isso? Essas conversas paralelas até no Hangout, pelo amor de Deus, né? Tá, pessoal, até aqui tudo 10? Peraí. Tá, tem uma tabela na página. Qual é a página mesmo? Logo em seguida aqui, né? Na página 38 já tem uma tabela, né? Então fica fácil de vocês verem. Essa tabela aqui, ela traz até a distribuição eletrônica. Vocês estão vendo ali, ó? É muito importante, gente, quando a gente for trabalhar a tabela periódica, que a gente vai trabalhar logo, né? É muito importante, a primeira coisa que a gente faz é observar a legenda da tabela periódica, tá? E observar o que ela traz aqui, ó, né? Então, sempre vai ter um quadradinho em destaque, sempre é o hidrogênio, é raro não ser. E ali eu tenho que os dados, né? Sobre as informações sobre aquele elemento químico. Essa do nosso livro, ó, ela traz o número atômico lá em cima, traz o símbolo, o nome e a massa atômica vem embaixo. É diferente da minha. A minha massa atômica vem aqui em cima, ó, tá? A minha não, essa aqui é lá do laboratório da escola, tá? Que eu pedi, o Marcelo trouxe para mim. Certo? Então, é bem importante que a gente sempre olhe isso aqui, ó, tá? Tá bom. Mais alguma coisa que vocês querem perguntar, mais alguma coisa da tarefa ali? Quem tá com a tarefa? Prof, eu tô com uma dúvida aqui. Porque nessa última tarefa que tu mandou, deixa eu pegar aqui. Quem é que tá falando? É o Vitor. Tá. Fala. O átomo estava representado como, tipo, a letra K, X, Y, enfim. Essas letras são só para representar o átomo ou tem alguma... Ou tem algum significado? É como eu fiz aqui, ó. Tá? A e B. Entendeu? Sim. Não tem átomo com a letra A, só A aqui na tabela periódica nem existe, tá? Sim. Então, é só representação mesmo. Nesses exercícios, Vitor, sempre o que tu tens que olhar é que está representado, né? O número de massa em cima e o número atômico embaixo. Isso é de extrema importância para vocês entenderem, tá? Para vocês conseguirem fazer os exercícios. Mas tu tinha dúvida fora isso? Não, era só isso da letra do átomo, né? Se tem algum significado ou é só qualquer letra assim para dar um exemplo. Tá. Obrigado. Não é o nome do elemento, não é o símbolo do elemento químico, é só uma representação, tá?
Tá, mais alguma coisa da tarefa que vocês queiram perguntar? Não? Tiago, o Arthur já fez tudo, Arthur? Tá, peraí. Por que letra? Rick, pergunta, abre o teu microfone e pergunta. Ah, não é pergunta, Henrique. Tá bom. Ai. Entenderam tudo, então? Tudo certo? Tá. Agora é o seguinte, a gente tem mais uns minutinhos, e aí eu queria saber de vocês. Bom, já falei do uso do grupo, né? Então, agora, por exemplo, eu vou ficar à tarde trabalhando aqui, vendo as tarefas que estão chegando, corrigindo as tarefas. Então, se vocês forem fazer a tarefa agora, que isso está quentinho na cabeça de vocês comecem a fazer, né? E aí, se tiver alguma dúvida, me pergunta ali no grupo, que eu vou estar trabalhando agora à tarde aqui, tá? Ô, Vera, Oi? ali na 3, como é que eu vou conseguir identificar o número de elétrons? Na 3, deixa eu ver qual é a 3, meu anjo. Aqui, ó. Ó, tá assim, né? Deixa eu virar para cá e, ó, tá assim. Determine o número de elétrons, certo? E o número de prótons e o número de massa de um átomo cujo número atômico é 24. Presta atenção. Número atômico é 24 e apresenta 28 nêutrons no seu núcleo. Vamos fazer essa junto? Aqui, ó. Bora. Vou apagar aqui e a gente faz junto aqui para vocês verem. Gente, tem muito exercício desse tipo em vestibular, tá? Parece que não vai dar nada certo, né? Mas por que eu falei que é importantíssimo tu saber isso aqui, ó? Z igual a P e A igual a Z mais N. Tá? Certo? Vejam bem, olha aqui. Nesse exercício aqui, está me dizendo assim, ó. Determine o número de elétrons e o número de prótons e o número de massa de um átomo, cujo número atômico é 24. Ora, se é um átomo, é neutro. Se o número atômico é 24, certo? Se isso aqui, ó, é 24, o número de elétrons vai ser quanto? 24. Mole. Uma coisa aqui já respondi, só sabendo o conceito de número atômico. Entendeu? Aí diz assim, ó, o número de prótons. Olha, o número de prótons. Tá aqui. É o número atômico. Fechado? Que mais? E o número de massa, né? E o átomo apresenta 28 nêutrons no seu núcleo. Ora, qual vai ser o número de massa, gente? O Z eu sei que é 24. Né? Mais quanto? Quanto é que é o nêutron? O nêutron é quanto ali? 28. Pronto. É só somar isso aqui. É que a dúvida era só os números de elétrons, por causa que eu tinha me esquecido que quando é átomo é neutro. Então, por que eu digo que é importantíssimo, né? Eu sempre falo isso para vocês, eu sempre falo, há anos eu venho falando isso, que eu, e já contei isso para vocês em sala de aula também, que eu uma vez resolvendo um problema do vestibular do ITA, de São Paulo, estava resolvendo um problema era um problema de física, e e eu bati cabeça, assim, ó. E no final das contas, bastava, eu só tinha que me ligar que a densidade não ia mudar, beleza?
Era isso só. Eu tinha que ter claro na minha cabeça o conceito de densidade e que naquela situação a densidade não ia mudar. Mais nada. Eu fiz 500 cálculos, né? E não conseguia achar o resultado do problema, né? E o problema era muito simples. A densidade não mudava, entendeu? Então, são coisinhas assim que tu depende de um conceito muito simples, às vezes, para resolver uma questão que aparentemente é complexa. Aparentemente, né? Porque essa questãozinha aqui não pode ser mais fácil, né, gente? Se eu tiver claro na minha cabeça essas duas coisas aqui, ó, sabe? Número de elétrons. Mudando o número atômico, sabe? Para que está me pedindo o número de elétrons, criatura? Se é um átomo neutro, né? Sim. Se é neutro, o número de prótons igual ao número de elétrons. E se é átomo, é neutro. Certo? Certo. Todo mundo entendeu essa? Uhum. Tá? Aqui dá 52, né? Esqueci de botar o resultado. Tá? Então, nesse 52 eu tenho 24 prótons e 28 nêutrons. Certo? Até aqui tudo 10, gente? Tá, então assim, ó, se ninguém tem nada mais para perguntar sobre as questões, vocês podem continuar me perguntando à tarde, né? E também, que eu vou estar aqui, estou trabalhando mesmo, então eu vou estar com o celular do lado, vocês podem ficar perguntando, tá? E eu só queria saber assim, ó, lembra que no outro Hangout a gente falou, o Vitor falou, né, de como é que a gente vai arrecadar dinheiro para essa formatura, como é que vai ser. Se chegaram a pensar em alguma coisa, alguém pensou em alguma coisa? Pode abrir o microfone e falar se alguém pensou. Eu acho que a gente podia fazer uma rifa online. Tipo, quando alguém vai rifar alguma coisa, tipo um celular, a pessoa vai rifar um celular e faz uma rifa online. Uma rifa online de um celular? Não de um celular, né? Daí a gente rifa tipo a cesta, alguma coisa. Como a gente ia rifar a cesta de Páscoa, a gente inventa alguma coisa para rifar. E só que daí faz online, né? Não sai vendendo na rua, até porque não tem ninguém na rua e não pode. Eu lembrei de uma coisa que uma vez deu muito certo na escola. Eu nem comentei com a Cíntia isso ainda, mas eu tenho certeza que uma vez uma turma fez. Era uma espécie de livro, né? Que as pessoas assinavam, né? E deixavam uma mensagem para a turma e davam uma grana, tá? Era mais pessoas da família, vizinhos, não sei o quê. Eles iam levando aquele livro, a pessoa ia assinando, ia botando mensagens, né? E ia depositando, ia dando um dinheiro para eles. Isso era naquela época, há muito tempo atrás, tá? Sou velhinha, né? Há muito tempo atrás. Então, o que acontece? Eles faziam isso. E eles arrecadaram uma graninha legal, assim, né? Junto de tios, primos, amigos, enfim, todo mundo, né? Bom, agora, época de pandemia. Eu pensei em, de repente, fazer um negócio parecido, só que online, né? Alguma coisa que as pessoas pudessem depositar numa conta, né? Ajudando vocês na formatura e deixaria uma mensagem, sabe? Eu não sei bem ainda como pensar isso. Eu pensei em conversar com a Cíntia sobre isso, mas eu não conversei ainda, né? E daí seriam avós, tios, não sei o que assinariam esse manifesto, não sei que nome que a gente poderia dar, né? E as pessoas depositariam lá, sei lá, 10 pila, 20 pila, quem quisesse, né? Primos, tios, avós, enfim, né? Padrinhos, madrinhas. Isso é difícil fazer agora, né? Mesmo sendo online, é difícil fazer uma rifa. Rifa eu acho um pouco mais difícil, assim. Eu falei para vocês que eu comprei uma rifa online, 2 até, outro dia, né? Mas eu cheguei a falar é mais complicado. Eu cheguei a falar com os meus pais até sobre isso, e eles falaram que não... Até porque, não sei, não é uma época, assim, de fazer rifa, sabe? Apesar de Páscoa, assim,
Eu acho que rifa mesmo vai ser bem melhor a gente correr atrás quando voltar tudo, sabe? A gente vai ter que fazer uma rifa muito boa, assim. Botar um bilhete um pouco mais caro para conseguir o que a gente precisa, senão vai ficar E difícil. falaram sobre capitalista, falaram sobre as mensalidades? Chegaram a conversar em casa sobre as mensalidades? Não. Não, mas então vocês têm que conversar, gente. Sim. Porque isso é uma coisa que pode aliviar um pouco os pais lá na frente, né? Porque se eles conseguirem, né, sei lá, conversar entre si. Os pais de vocês têm grupo? Tem. Tem? Então, alguém poderia sugerir para os pais conversarem e verem. Claro que a situação está difícil, mas qualquer dinheiro que depositar agora, né, e depositando agora para vocês, né, vai aliviar lá na frente, porque a gente não sabe como é que vai ficar a situação também, né, de todo mundo, né. Não é só o isolamento, o vírus, não, tem, né, a gente sabe das consequências econômicas e sociais que uma pandemia traz, né, e principalmente econômicas, vai ser bem difícil, né, mas eu acho que a gente tem que conversar, tem que, né, dar uma conversada em casa, ver, de repente, a possibilidade de depositar R$ 30 por mês. Ano passado eu não lembro quanto é que era. Tiago, tu lembra quanto que era ano passado a mensalidade? Não lembro, mas eu me lembro que eles pagavam. Eles pagavam uma mensalidade, né? Esquece. Mas aí os pais poderiam ver, assim, nesta situação, o que seria possível, né? E aí fazer isso, que eu acho que dá uma aliviada lá na frente, né? Que a gente não sabe como é que isso vai ficar, né? Realmente a gente não tem ideia ainda de como vai ficar, né? A gente está fazendo todo o possível para se manter, Ô, Vera, como é que se diz? Saudável, mas tá difícil. a minha mãe disse que no começo era 50, só que chegou uma parte do ano que ninguém mais pagava, daí cada um guardou o seu. Ah, tá. Porque tinha gente que não pagava a mensalidade. Ah, é um problema. Eu já fui muito regente de várias turmas nessa escola, né? E, assim, eu não lembro de ter tido problema com mensalidade. As turmas que eu fiz, deu certo, assim, né? Depende muito da turma também, né? Inclusive, no caso de muita gente deixou de pagar, eu não sei nem como é que faria daí, né? Porque fica difícil, já pagou um pouco, daí para de pagar, fica complicado, né? Tem que ser uma coisa bem de comum acordo, né? Tem que ser muito conversado entre os pais, ver se realmente querem fazer isso. Obviamente que os alunos que não vão fazer formatura, que não vão na viagem, que não querem fazer nada, esses não vão fazer nada mesmo, né? Não tem nem porquê estar pagando mensalidade ou fazendo qualquer coisa, né? Mas os que querem, eu acho que tem que parar e pensar realmente o que dá para fazer para aliviar um pouco lá no final, porque é uma graninha boa, né? Que vai... Seria bom que todo Mas mundo aí- fosse, né? O ideal é que todo mundo fosse, que daí Porque já pelo diminuiria. menos eu, quando cheguei assim no 6º ano, eu sempre vi os nono ano, assim, da Henkel, do Guido, tipo assim, e eles eram sempre faziam todo mundo, sabe? Aí eu quero chegar no 9º ano e ter uma turma que queira fazer tudo. Então chegou esse ano e, tipo assim, alguém já falou com os pais do passeio, aí foi tipo 9 pessoas, aí já Sim, cara. fica ruim, sabe? O bom era todo mundo fazer essas coisas. Pois é. Mas se todo mundo, se as pessoas que vão pro passeio se esforçarem igual, se esforçarem também para conseguir dinheiro, dá para fazer também. Igual. Sim. Mas o problema foi o coronavírus, né? A gente já perdeu a gincana, talvez perca a festa Esquece. junina. Cara, a gente perdeu um monte de coisa. Sim, mas pra tudo dar um jeito, né? Dá para dar um jeito em tudo. Sim, Eu acho até, gente, sério, com muita sorte, se a gente tiver muita sorte, né? Se as pessoas realmente se cuidassem bastante, quem pode se cuidar, porque
Já chega quem tem que realmente sair para trabalhar e tal, né? Agora, quem, né, se realmente, assim, quem pode ainda se cuidasse mesmo, talvez a gente conseguisse, mas eu tô achando meio difícil. Hoje, eu dei uma saída para comprar remédio ali, saí de máscara, de luva, Então. todo mundo na rua, Uhum. sabe? Isso aí ainda vai longe. Se continuar assim, vai longe, né? Quanto menos as Eu pessoas... também tô achando. Foi longo prazo que deram, mas do jeito que tá, tipo, eu acho que não vai chegar. Eu acho que vai mais além ainda. Esse ano todo vai ficar e tal. Rifar a máscara. Eu tô fazendo máscara. Legal, eu tô fazendo algumas, que eu tinha alguns panos em casa, fiz algumas para... Tô doando aqui para a vizinhança e vou para... Sim, agora dinheiro. Esses dias eu fui sair com a minha mãe. Hoje a gente deu com gel aqui, se alguém quiser trocar numa Fui sair com a minha mãe lá e aí não tinha máscara pra mim. Daí ela, eu tenho uma. Fui ver uma máscara de Joaninha. Aí eu nem saí de casa. Mas o que... Pô, prof, mas uma máscara de Joaninha. Ai, mais Deus do céu, style. coisa mais que a Mais Joaninha. style. Masculino frágil. Não tem nada demais. O que isso vai interferir na tua vida, Luizinho? Tu botar uma máscara de Joaninha. Não tem nada, Aí- bota a máscara e vai embora. 6 quilos é pra pouco. Tá, pessoal, então aqui, ó, conversem com os pais em casa, tentem conversar, cada um de vocês, tá? E pra gente ver se a gente consegue, né? Só para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Se não der, a gente espera voltar e vamos ver o que vai acontecer, tá? Tá, o prof. Hã? Como que vai ficar a gente, porque a gente já começou a vender o dinheiro e essas coisas? Como Quando você- voltar, a gente continua. Porque a gente já começou a vender uma tem um vídeo aqui. Você já estava Continua vendendo, guarda o dinheiro, depois se dá. Sim. De Páscoa. E já tinha gente que tinha até pagado pra comprar os chocolates. O dinheiro tá comigo ainda. Comigo e tem alguma coisa com o Thiago, não sei. Sim, verdade. Não, eu dei festa tudo pra de ti. Páscoa, esqueci. Eu sei que tava a Estela, o Bruno, o Nicolas, a Luara, o Thiago, o Lins, tudo já tinham dado dinheiro. Tá, mas tudo bem, fica Eu registrado, também. fica tudo certinho, registradinho. Os outros, se conseguirem vender, vendam, né? Se não conseguirem, quando voltar, termina de vender e a gente faz uma Páscoa fora de época. Bem não tem que atrasada. A gente A tá gente pior, vai Adriano. lá. Vendeu a pizza pra ele, mas vamos pegar. É, porque já tinha vendido 2 cartelas. Então, tipo, o dinheiro tá aqui. A pessoa sabe que está com a pandemia, sabe que vai ter que esperar. Era, né? Vai ter que esperar isso passar. Como é que vai fazer sorteio? Como é que A vai. última coisa que a pessoa tá pensando né? nessas horas é em ganhar a rifa de Páscoa. Não dá pra entender nada. O Jonathan, Então, chocolate não tem época. Chocolate não tem época. Última coisa. Até porque, se não quiser comprar ovo de Páscoa, que provavelmente nem vai ter mais, dá uma cesta de chocolate. Pronto, né? Tá, então tá. Vai. Pessoal, terminando aqui, mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Não. O Giovanni tá na aula hoje? Tá. Sim, ele já falou um monte de Eu tô aqui, ó. Sim, é o Giovanni. Ô, Giovanni, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já me entregou alguma tarefa? Bom. Eu mandei a primeira. A segunda Mandou? não. A primeira sim. Mandei. Não sei se chegou, mas eu mandei. Tu mandou a primeira? Mandei. Então tá. Então assim, ó, vai fazendo e vai mandando, não Opa, deixa de fazer, tá? Tá bom? O que eu mandei? Outra coisa muito importante aí pra quem tá escutando aí. Vamos, Babu. Eu não tô escutando. Sim, cara. Babu! Opa, Que isso? Vai, Flamengo. tem a vez de falar, pessoal. Escuta um pouquinho, olha só. Tá. Opa. É o seguinte, depois, se vocês quiserem assistir de novo a aula, a gente vai disponibilizar a gravação, tá? Para vocês assistirem em outro momento, se precisar de novo. E uma outra coisa, aproveitando agora falando de matemática, tá? Pessoal que ainda também não mandou nada para mim, que não perguntou nada, por favor, entre em contato comigo pelo e-mail, tá?
Provavelmente, essa semana, a gente deve fazer também uma call, como a gente está fazendo aqui com a Vera, tá? Para tirar umas dúvidas que ficaram do capítulo passado. E também vou falar para vocês que dessa semana eu gravei os vídeos ali com as explicações das primeiras páginas do capítulo 2. Quem não assistiu ainda, por favor, abram lá o YouTube, tem o link que mandaram lá para vocês, para assistir os vídeos das explicações das partes ali. Está separado por página e por exercício, é bem fácil de fazer, é bem tranquilo. Na verdade, a maioria daquele material ali a gente já viu no ano passado, tá? Então, por favor, não deixe para fazer depois. É isso. Alguém tem alguma pergunta para mim? Aproveitar? Opa, não escutei. Alguém tem Ô, alguma Jonathan, pergunta? isso tudo vai ser passado no grupo, ali os horários de matemática, pelo menos. Sim, depois eu vou pedir para a Cíntia mandar para vocês ali quando que vai ser a chamada com vocês, mas vai ser em breve, tá? Eu mantenho vocês informados, mas antes já vão olhando lá no YouTube, lá tem o link no YouTube, vocês podem assistir lá a parte que eu gravei, tá? Tem bastante coisa gravada já. Tá bom, então, gente? Ô, Jonathan, Diga. vai ter que fazer o caderno de atividades pro dia 22 também? Não, Ah, o tá. caderno de atividades é para depois. O que tá. que vocês têm que fazer ali? Tem que fazer primeiro aquelas páginas, e do caderno de atividade, vocês já vão olhando e fazendo os exercícios que aquele conteúdo ali já apareceu. Eu não vou cobrar o caderno de atividade de vocês de agora, vai ser mais lá para frente. Então, já vão fazendo. É como se estivesse no tempo normal. A gente faz os exercícios do livro e vai fazendo aos poucos o caderno de atividade. É a mesma coisa, tá? Aí depois, lá no final, uma semaninha antes lá da gente terminar todo o conteúdo, eu já aviso, daqui a tantos dias eu quero caderno de atividades. Aí vocês me entregam, tá bom? Tá bom. Mais alguma dúvida? Fala. Do livro precisa mandar? Como? Do livro não precisa mandar. Vocês têm que tirar as dúvidas comigo. Ah, tá. Tá ok? Ok. Mais alguma coisa? Não. Então tá. Então, tchau, gente. Até a Fechou. próxima. Tchau, prof. Falou. Tchau para todo Tchau. mundo. Fiquem bem, lavem bem as mãos. Não sai de casa sem máscara, mesmo que seja de joaninha, de borboletinha, cor-de-rosa, qualquer coisa. Tchau para vocês aí. Tá bom, tá bom. Tchau. Tchau. Ô, Vitor, vamos fazer Tchau. Beijo. Até quinta. Eu vou parar a gravação, tá bom, Vera? Uhum. Fechou, é isso aí. Eu acho que deu tudo certo, né?